Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, nós vamos abrir a Palavra de Deus então, no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Mateus, capítulo 1, verso 18. Mateus capítulo 1, verso 18. E eu vou ler apenas a primeira parte desse verso. E está escrito assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Você repete comigo, por favor, vamos juntos? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. O nascimento de Cristo não foi um acidente na história. Foi planejado na eternidade. Não começou na terra, começou no céu. Antes mesmo de Deus criar o universo, nos refolhos da eternidade, houve o conselho da Trindade, o plano da redenção, e ali foi traçado este plano, onde a segunda pessoa da Trindade haveria de se encarnar, vir ao mundo, viver entre nós, assumir o nosso lugar, morrer numa cruz, ressuscitar e voltar para o céu como Rei da Glória. Quando a história começa, então diz a Bíblia que o nascimento de Jesus já é anunciado lá no Éden. Quando Deus disse, da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. E ali, historicamente, no plano humano, começa a história da redenção e a promessa do nascimento de Jesus Cristo. A história prossegue e ele é anunciado agora também como descendente de Abraão, de onde surgiria uma descendência numerosa, que numa linguagem hiperbólica é comparada às areias da praia e às estrelas dos céus. E Jesus agora é representado em todo o Antigo Testamento, com várias figuras. Por exemplo, ele é representado pelo Cordeiro da Páscoa. Ele é representado pelo maná que caiu do céu. Ele é representado pela água que brotava da rocha. Ele é representado por aquela coluna de nuvem que guiava o povo de dia, por aquela coluna de fogo que guiava o povo durante a noite. As figuras se repetem e se multiplicam, e ele é representado pelo tabernáculo. Ele é representado pela Arca da Aliança. Ele é representado por aquilo que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná e a vara seca de Arão que floresceu. Mais tarde ele é representado pelo santuário, pelo templo. Ele é representado também pelas festas, representado por todos os sacrifícios, representado pelo próprio sábado. Tudo era sombra dele, apontando para ele, para que na plenitude dos tempos ele viesse, nascido de mulher, nascido sob a lei, para ser o nosso Redentor. A Escritura nos apresenta este Jesus como um profeta semelhante a Moisés. Nos apresenta este Jesus como um sacerdote superior a Arão. E nos representa Jesus como rei herdeiro do trono de Davi, cujo reino jamais passaria. A Bíblia nos apresenta Jesus como o rebento de Jessé, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Pois bem, os profetas vão olhando para esse dia do nascimento de Jesus, informando-nos que Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. O Antigo Testamento vai se desdobrando e a revelação vai progredindo, e então Ele nos é apresentado como o sol da justiça, como a brilhante estrela da manhã. Mas ainda, mais especificamente,
o profeta Miqueias, 700 anos antes de Cristo, vai nos informar que ele nasceria de uma virgem. E mais, que ele nasceria em Belém da Judéia. E então diz a Bíblia que na plenitude dos tempos, o anjo Gabriel é enviado a Jerusalém. Lá está o sacerdote Zacarias, que orara durante muitos anos, aguardando um filho, herdeiro, que seria sucessor do seu trabalho sacerdotal. Sua mulher, estéril, já estava em avançada idade. E então Zacarias recebe a visita do anjo Gabriel, e Gabriel informa para ele que um milagre está a caminho, porque a sua mulher, já idosa e ainda estéril, haveria de conceber e dar à luz a um filho. E este filho seria o precursor do Messias. 6 meses depois, este mesmo anjo Gabriel é enviado a Nazaré da Galileia. E lá está uma virgem chamada Maria, ainda muito jovem. E o anjo aparece para ela e comunica a ela que ela seria a mãe do Salvador, que o seu filho seria chamado Jesus, porque salvaria o seu povo de seus pecados. E ela não sabe o que pode acontecer, porque ela é ainda jovem, ela ainda não está casada, ela é prometida de José, ela não tinha relação com homem algum, e o anjo explica para ela que desceria sobre ela a sombra do Altíssimo, e ela conceberia por obra do Espírito Santo, e este menino que haveria de nascer seria o Filho do Deus Altíssimo, o Salvador, o Senhor, o Messias. Então, diz a Escritura, que na plenitude dos tempos, Jesus Cristo veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, para ser o nosso Redentor. Mas um fato curioso acontece. Maria e José moram em Nazaré da Galileia, e a profecia bíblica mostra que ele nasceria em Belém da Judéia, mais de 150 quilômetros. Então, para que a profecia se cumprisse, Deus mexe a estrutura do Império Romano, e diz a Escritura que César Augusto então trabalha um recenseamento para que todos os cidadãos pudessem voltar à sua cidade natal e aí se recensear, fazer um levantamento estatístico. E é por esta causa, diz a Escritura, que José, que era belemita, tem que ir a Belém, e Maria já está nos tempos de dar à luz, e ele leva Maria com ele, e diz a Escritura que lá não havia lugar para Jesus. Cidade pequena, muita gente, as pensões lotadas, e então diz a Escritura que José e Maria vão buscar abrigo num lugar onde os pastores reuniam os seus rebanhos, talvez numa gruta de pedra, porque tudo que você vê em Belém são regiões desertificadas e muita pedra. E ali, diz a Bíblia, o Cordeiro de Deus nasce entre os cordeiros. O Cordeiro de Deus nasce, e ele não nasce num berço de ouro, ele é colocado num coxo onde os animais comiam, manjedoura, de onde vem a palavra mangiare, lugar onde as pessoas, os animais comiam, e ali nasce o Filho de Deus, o Rei da Glória, o Messias, o Salvador do mundo, longe dos holofotes, longe da fama, para ser o nosso Redentor. E diz a Escritura que quando ele nasce, um anjo vai proclamar aos pastores, nas pastagens de Belém, e diz a Escritura que o anjo aparece para eles e diz assim: não tenham medo, trago para vocês boa nova de grande alegria, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. E de repente as nuvens se transformam em partitura musical, e de repente os céus se cobrem de um grande coral angelical, e eles começam a cantar glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Os magos vieram de longe, lá do Oriente, muito tempo, talvez demorando tanto tempo, porque diz a Bíblia que os magos não viram uma estrela, os magos viram a sua estrela, e está profetizado lá em Números. E esta estrela não os leva a Belém, esta estrela os leva a Jerusalém. Por quê? Porque em Jerusalém estava a palavra de Deus. É pela palavra de Deus que nós sabemos exatamente quem é Jesus, onde ele haveria de nascer e qual seria de fato a sua missão.
E então os magos chegam em Belém e perguntam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E os escribas então, entendedores das Escrituras, apontam que o Messias deveria nascer em Belém. E agora sim, a estrela os leva até onde estava a casa, onde estava Jesus. E eles o viram, e eles entraram, e eles adoraram, e eles presentearam a Jesus com ouro, incenso e mirra, o que representa: reconhecemos que tu és rei, reconhecemos que tu és o sacerdote, e reconhecemos que tu vieste para morrer, e morrer vicariamente em favor do seu povo. Então diz a Escritura que agora Jesus Cristo cresce em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Aos 30 anos, sendo carpinteiro em Nazaré, ele vai ao Jordão para cumprir a Escritura e é batizado por João Batista. E ali então ele dá início ao seu ministério. Diz a Bíblia que ele andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressuscitaram. E ele então realiza esse glorioso ministério para a glória de Deus. E se apresenta como grande eu sou. Ele mesmo disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho e a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Ele realiza a obra de Deus, realizando milagres, ensinando sobre o reino, mas na plenitude dos tempos, do tempo de Deus, a sua hora, a hora em que haveria de glorificar o Pai, ele então sobe para Jerusalém. Ele é preso, mas antes ele chora, ele sangra, mas ele é preso porque aquela era a hora das trevas. E ele é levado ao sinédrio, e ele é cuspido e esbordoado. Ele é levado ao pretório romano, e ali ele é escarnecido e vilipendiado. Ele é levado à cruz, e ali no nosso lugar, ele verte o seu sangue, ele morre vicariamente, ele é sepultado, ele ressurge dentre os mortos, ele volta para o céu, e ele está sentado à destra de Deus, de onde intercede por nós, de onde governa os céus e a terra, de onde ele dirige a sua igreja. Por quê? Porque ele é o fundamento da igreja, ele é o cabeça da igreja, ele é o dono da igreja, ele é o edificador da igreja, ele é o protetor da igreja. Mas diz a Escritura que este mesmo Jesus há de voltar, pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, gloriosamente, para buscar a sua igreja. E quando ele voltar em majestade e glória, os mortos ressurgirão. E então ele se assentará no trono como juiz de vivos e de mortos, e julgará as nações. E então ele pegará a sua noiva, a sua igreja, o seu povo, e entrará com a sua noiva e a sua igreja para a grande festa das bodas do Cordeiro, enxugando dos nossos olhos toda lágrima, e nós estaremos com ele para sempre e sempre e sempre, por toda a eternidade. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Essa é a sua história, essa é a sua mensagem, e a mensagem é esta: todo aquele que o receber, Deus o Pai lhes dá o poder de serem chamados filhos de Deus, porque não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Ninguém pode reconciliar você com Deus, a não ser Jesus. Ele é a porta, ele é o caminho, e não há a mínima chance de você ser reconciliado com Deus, a não ser por Jesus. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, disse Jesus. Hoje ele é o Salvador, hoje ele é o Senhor, hoje ele é o Rei da glória, e a Bíblia diz que Deus o colocou na posição mais exaltada do universo, e deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A honra, a glória, o louvor, agora e pelos séculos eternos. Aleluia. Amém.